Agora no SBT News, Ariel Calmon, analista político, ele trabalha na consultoria BMJ, está com a gente toda semana aqui. Hoje não poderia faltar, né, Ariel? Eu agradeço demais a sua presença aqui neste domingo eleitoral no SBT News. Muito obrigado, Afonso. É um prazer de volta. Vamos lá, Ariel, a gente tem várias cidades aqui para abordar. Primeiro a gente vai começar por São Paulo. Nesse primeiro bloco aqui a gente vai falar de São Paulo e Belo Horizonte. Depois a gente segue com as outras. São Paulo, temos ali os agregadores de pesquisas eleitorais mostram Nunes à frente de Boulos, mais ou menos 14 pontos à frente ali. Ricardo Nunes do MDB na frente de Guilherme Boulos. Qual que é a chance de virada nesse momento, Ariel? Você consegue ver alguma virada de Guilherme Boulos? Pois é, Afonso, essa é a grande questão desse segundo turno. Isso porque Guilherme Boulos fez um esforço colossal nessa reta final para tentar reverter os votos e alcançar Ricardo Nunes, incluindo uma live, uma transmissão ao vivo com o terceiro lugar, Pablo Marçal, na última sexta-feira. Agora, eu avalio que a chance de virada de Guilherme Boulos de fato levar a Prefeitura de São Paulo é muito baixa, isso porque a distância entre os votos é muito significativa, não é pouca coisa, e por mais que Guilherme Boulos tenha feito esse esforço ao longo dessa reta final, há uma imagem muito consolidada sobre ele, então uma rejeição que está muito cristalizada e que, segundo as últimas pesquisas, não foi possível reverter com essas estratégias de visitar bairros específicos, dormir na casa de eleitores, fazer uma caravana pela cidade. Então, eu acredito que a chance de, neste domingo, a gente ter uma virada nesse sentido em São Paulo é muito baixa. Falando então, Guilherme Boulos perde mais para ele mesmo, por conta da rejeição, do que por algum ponto positivo de Ricardo Nunes. É isso, mais ou menos, Ariel? É exatamente isso, Afonso. E é importante você trazer esse ponto, porque Ricardo Nunes sai dessa eleição, provavelmente vencerá, é o que as pesquisas indicam, mas ele sai muito comprometido por suas alianças com o governador Tarcísio, mas também porque não teve uma característica marcante no pleito e que coloca ele como um prefeito frágil. Então, Guilherme Boulos ele fica em segundo lugar, mas fez uma reta final muito mais voluptuosa do que Ricardo Nunes. Então, ele sai de alguma maneira até mais encorajado dentro da sua trajetória, a estratégia que ele adotou em São Paulo, que é o seu campo eleitoral, ele é deputado federal por São Paulo, então a estratégia que ele adotou por lá nessa reta final contribui para a trajetória política dele, para a reversão dessa rejeição como um todo que se instaura lá. Agora, no conjunto, Ricardo Nunes deixou de fazer muito que poderia por sua própria imagem, por seu próprio capital e de seus aliados nessa campanha. Perfeito. Agora vamos falar de Belo Horizonte, conforme a gente combinou aqui. Belo Horizonte a disputa está um pouco mais apertada ali, né? Temos o atual prefeito do PSD, Fouad Noman, e o Bruno Engler, do PL. Pelas últimas pesquisas, também por esses agregadores ali, eles estariam no empate técnico, com o Fouad Noman um pouquinho na frente ali, 53-47, levando em conta aí a margem de erro, 3 pontos para baixo, seria um empate técnico, né? Mas qual que é a tendência que a gente vê nessa reta final? A gente viu que o Fouad deu uma esticada, né? O que você espera para Belo Horizonte neste domingo, Ariel? Belo Horizonte é um cenário que deve ficar muito acirrado, definido voto a voto. A gente deve acompanhar a apuração até o final, até o máximo de urnas apuradas para ter um resultado definitivo, justamente por esse acirramento entre os dois candidatos, o Fouad Noman e o Bruno Engler. O que eu quero chamar a atenção, Afonso, é justamente o fato de que os dois candidatos acabam caindo nas pesquisas na última semana. Então há um desinteresse do eleitor em marcar posição em um desses nomes. Pode ser reflexo de um conjunto de eleitores indecisos que há em Belo Horizonte e que podem decidir votar neste domingo e, portanto, marcar uma posição, mas também um conjunto de abstenções que já foi muito alto no primeiro turno em Belo Horizonte, que pode voltar a se confirmar. Isso, de alguma forma, pode favorecer Fouad Noman, que é o candidato que reuniu ali em Belo Horizonte um conjunto de forças de outros partidos derrotados no primeiro turno e que esses eleitores que estão órfãos agora no segundo turno desses candidatos já marcariam voto nele, portanto ele pode de alguma maneira sair vitorioso por causa dessas abstenções de um quadro de eleitores mais descrente com esse cenário em Belo Horizonte.
Entre esses eleitores aí, entre esses partidos que eles aproximou, estaria ali o PT, né? Que também, e o PDT, né? Os dois que apresentaram candidaturas no primeiro turno, candidaturas de esquerda, né? Mas, por outro lado, ele não quis colar a sua imagem à do presidente Lula, e o Lula também não fez campanha para ele, não pediu votos para ele. Por que Fouad não quis usar a imagem de Lula neste momento, Ariel? Importante a gente pontuar que Fuad Numan concorre em Belo Horizonte contra Bruno Engler, que é do PL, é um nome bolsonarista, e ele observa justamente o movimento que acontece pelo país e em outras capitais, que é de um eleitor que busca um nome mais ao centro. E que Fuad Numan está no PSD, que é o partido que tem sido mais vitorioso com essa perspectiva eleitoral no Brasil atualmente. Então, se associar a Lula nesse momento, no segundo turno, teria sido para Fuad Noman, e essa deve ter sido a avaliação da campanha, prejudicial, justamente porque ele faria um antagonismo direto com o outro candidato, Bruno Engler, apoiado por Bolsonaro, e ele já estava colhendo os louros, então ele já tinha o apoio do PT, como você disse, do PSOL, do PDT, então, esse apoio de Lula não traria nada novo, mas sim apenas um risco a mais para a Fuad nesse momento. Então, acho que a decisão de não incorporar integralmente o apoio de Lula foi muito acertada.